Pessoal, temos aqui uma questão de eletrostática da prova da AFA. Eu já posso te antecipar que a questão é bem chatinha. É a típica questão que, numa prova dessa, que o tempo conta muito, é uma questão que merecia ser saltada. Até porque essa questão, adivinha, ela foi anulada, porque ela tem duas respostas corretas. Ou seja, a pessoa perde um tempo lascado numa questão que ainda tem um erro na elaboração dela, né? Mas vamos lá, vamos resolver a questão completamente. O camarada está dizendo aqui, olha, que tem 3 cargas pontiformes nos vértices de um triângulo equilátero, né? Q1, Q2 e Q3 que estão fixas, né? Ele diz para nós que Q2 é uma carga positiva e que ela vale mais Qzão, então. Q2 é positiva, Q2 é positiva, Q2 vale Qzão, tá. Professor, e Q1 e Q3 é o quê? Pois é, Q1 e Q3 ele não diz nada, né? Diz que Q2 é positiva, Q1 e Q3 nós não sabemos. E ele fala que o campo elétrico resultante no ponto médio aqui, ó, desse lado, ó. Ah, tá. Diz que o campo elétrico resultante nesse ponto aqui é um vetor que aponta, né, aproximadamente para baixo. E diz que esse campo elétrico resultante aqui, pessoal, faz um ângulo θ de 19 graus, né, ó, conforme mostrado nesse desenho. Diz que o campo elétrico resultante das 3 cargas, lá naquele ponto médio, forma um ângulo θ de 19 graus. Ele até deu aí o seno e o cosseno de 19 graus, né, e tal, né? Beleza. Pronto, ele falou isso daí. E a outra coisa que ele disse é que a força elétrica de interação entre Q1 e Q2 é menor do que a força elétrica de interação entre Q1 e Q3. Repete, vou escrever, ó. A força elétrica de interação entre 1 e 2 é menor do que a força elétrica de interação entre 2 e 3. Se você escrever a expressão da lei de Coulomb, Kq1, Q2, sobre a distância ao quadrado, que é L ao quadrado, Kq2, Q3, sobre a distância ao quadrado, que é a mesma, né? Você facilmente vai concluir daqui, amigo, que só tem uma explicação para isso. É se o módulo de Q1, porque a conta da lei de Coulomb não é toda feita em módulo, o módulo de Q1 é menor do que o módulo de Q3. Eu não sei os sinais, eu não sei se são positivo ou negativo, mas eu sei que o módulo de Q1 é menor do que o módulo de Q3, certo? Professor, então, moral da história? Bom, aí a questão aqui tem 4 afirmações que ele vai fazer, e aí a gente quer saber se elas são certas, se elas são erradas, se elas são o quê, tá bom? Então vamos começar então essa resolução. Veja só, quais são as possibilidades para que o campo elétrico resultante nesse ponto M aponte para dentro do triângulo equilátero? Bom, as possibilidades seriam o seguinte, ó. Por exemplo, ele poderia ter 2 componentes apontando para baixo aqui, ó. Ou seja, eu poderia dizer que Q2 produz um campo elétrico E2 para baixo, que Q3 produz um E3 para baixo, né, ó. E essa carga Q1 teria que produzir um campo elétrico para dentro, né? É a única maneira do resultante desses 3 apontar para dentro. Ah, tá. Então, considerando essa possibilidade, então, professor, a carga Q1 teria que ser negativa, né? Q1 teria que ser negativa. Q2, na verdade, eu já sei que ela é positiva, porque foi dado na questão, né? E nessa configuração, Q3 teria que ser negativa, então, ó. Tá, qual seria a outra possibilidade? Bom, a outra possibilidade seria o campo elétrico da A1 não tem jeito, né, pessoal? O campo elétrico que a A1 produz nesse ponto tem que puxar para o lado de dentro do triângulo. Por isso, essa carga Q1 realmente ela só pode ser negativa. Qualquer uma das duas possibilidades ela só pode ser negativa. Agora, o campo elétrico nessa direção poderia ser assim, né? Poderia ser um campo elétrico E2 que tem um módulo bem grande,
comparado com o 3. O 3 poderia ser um campinho para cá, ó, só que mais fraco, ó. Pronto. De modo que, ó, o E2 sendo maior do que o E3, ó, a resultante desses dois ficaria para cá. Que quando computasse com essa, aí daria a que a questão falou, né? Então nós temos duas possibilidades. Nessa situação de baixo, então, ó, a carga Q3, ó, seria positiva e a carga Q2, ó, seria positiva. Ah, tá. Então, até agora nós temos duas possíveis configurações, Renato. Essa e aquela. Uma coisa nós já sabemos, na verdade, duas coisas. Nós já sabemos que Q2 é positiva, não tem como escapar desse fato, professor. Escreva aí. Q2, eu já sei que é positivo. A questão me deu essa informação. Q1, não tem como escapar. Q1 só pode ser negativo. Qualquer uma das situações, Renato, que eu tiver aqui, ó, eu já sei que Q1 só pode ser negativo, né? E uma outra coisa que eu estou sabendo aqui, o módulo de Q1 é menor do que o módulo de Q3, ó. Bom, adicionalmente, também sabemos que Q, né, que Qzão é positivo, ó. Beleza. Professor, e aí? E aí vamos fazer o seguinte. De acordo com a questão, ela disse que esse θ aqui, ó, ele é 19 graus. Significa o quê? Significa que esse vetor resultante aqui, ó, ele vai ter duas componentes, né? Digamos, uma componente aqui x, ele vai ter aqui uma componente y, e a tangente desse θ, ó, seria EY sobre a x, ó. Ah, e a tangente desse θ seria EY sobre a x. Nesse triângulo retângulo bem aqui assim, ó. Bom, professor, então como é que ficaria? Pronto, então ficaria assim, ó. Tangente de θ seria igual a EY sobre a x. Só que, se você olhar, a questão me deu o seno de θ e o cosseno de θ. O seno de 19 graus e o cosseno de 19 graus. Ela me disse que o seno é 0,3 e o cosseno é 0,9, ó. Então, se a tangente de θ, que é seno sobre cosseno, é 0,3 sobre 0,9, aproximadamente, né? Tá dando 1/3. Então, eu já estou vendo, cara, que esse EX tem que ser o triplo de EY. É o que, professor? O EX tem que ser o triplo de EY. Ou seja, essa componente aqui tem que ser o triplo dessa. Mas quanto é que vale EX? Para que ela seja o triplo de EY, quanto é que é o EX? Depende, você quer nessa opção de cima ou nessa opção de baixo? Se fosse nessa opção de cima, o EX seria o E2 mais o E3. Ah, tá, né? E a componente EY seria, então, a componente E1. Então, vamos fazer os dois casos. Eu vou ter que fazer caso seja o de cima, caso seja o de baixo. Ou seja, caso Q3 seja negativo, ou então caso Q3 seja positivo. Então vamos supor Q3 negativo. Vamos supor que eu esteja nesse caso de cima e vamos escrever essa equação. Ficaria assim, ó. E2 mais E3, ó, igual a 3EY, né? A componente Y, então, aqui, ó, seria esse E1, né? Note que aqui faz 90 graus, ó. Né? É a altura de um triângulo equilátero. Renato Brito, aí como é que fica essa equação aqui? Vamos lá. Vou escrever, então, essa equação. Veja. Observe que no cálculo do E2, ó, eu utilizei a distância como sendo L sobre 2, por isso que ficou A ao quadrado. Q3, ó, eu usei a distância L sobre 2. E no caso do cálculo do E1, a distância vai ser a altura do triângulo equilátero, né? L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Pronto. Então, essa equação está valendo. O que mais que eu posso fazer, ó? Vamos fazer o seguinte. Tu lembra que esse Q2, ele era Qzão? Eu sei até que ele é positivo, ó. O Q2, professor, ele é um Qzão. Eu já sei que ele é positivo. Vou substituir aqui, tá?
Onde tem o módulo do Q2, Renato? Bota logo aí, cara. Qzão. Até porque eu já sei que esse Qzão é positivo, né? Bom, então tu percebe, ó, que eu vou poder cortar o K com K com K, vou poder cortar o L ao quadrado com L ao quadrado com L ao quadrado, vou poder cortar esse 2 com esse 2 com esse 2. O que que eu vou achar quando eu finalizar esse cálculo? Veja o que que eu vou encontrar. Encontramos então que o Qzão, que eu sei que é positivo, ele vai dar então, Renato, o módulo de Q1 menos o módulo de Q3. Mas veja só uma coisa. Eu já sabia que o módulo de Q1 é menor do que o módulo do Q3. Portanto, sendo isso verdade, o módulo de Q1 é menor do que o módulo de Q3, essa subtração aqui, ó, vai dar negativa. Só que é absurdo, porque a gente já sabe desde o começo que Qzão é positivo. Ó. Vala. Professor, então isso daqui é absurdo, né? Ou seja, essa situação, então, leva a um absurdo. O que me permite concluir? Que essa configuração aqui, ó, não é possível, porque ela não consegue produzir um θ de 19 graus. Se ela produzisse, levaria a esse absurdo. Moral da história? Moral da história é que eu vou ter que, então, fazer o teste para que o θ seja 19 graus nessa outra configuração. Essa eu acabei de descartar, porque ela leva a uma conclusão absurda. Então o que você vai fazer agora? Eu vou dizer que o EX é igual ao 3EY. O EX é igual ao 3EY, só que nessa configuração aqui, ó. Porque essa daqui, professor, o senhor já viu que ela está absurda. Ela já foi descartada. Então eu vou ver se essa daqui leva a algum absurdo ou se ela está correta também, tá bom? Renato, então como é que vai ficar essa daqui? Vamos ver então, vamos refazer esse cálculo para essa configuração. Então vejamos, olha, a componente EX do campo elétrico resultante, já que ela aponta para baixo, é porque o E2 é maior do que o E3 e a resultante então aqui ficaria E2 menos E3, ó. E2 menos E3 vai ser o valor da componente EX, certo? Só que essa componente tem que ser o triplo do EY. Ela tem que ser o triplo do EY, por causa daquele seno e cosseno que ele deu, né? E o EY, tu já sabe, essa componente EY aqui, ó, é o E1, né? É o tal do E1, lembre-se que aqui tem 90 graus. Renato Brito, então bora fazer essa conta? Vamos substituir K, Qzão, Qzinho sobre, né? K Qzão sobre D ao quadrado para cada uma dessas expressões. Veja o que é que eu vou encontrar. Então, escrevendo as expressões, né? Veja que o E2 e o E3 utilizam as distâncias L sobre 2 e o E1 continua usando, né, a altura do triângulo equilátero L raiz de 3 sobre 2. Né? Eu elevei as distâncias ao quadrado. E aí tu já viu que vai cortar o K com K com K, L ao quadrado com L ao quadrado com L ao quadrado. Vai cortar esse 2 ao quadrado com esse 2 ao quadrado com esse 2 ao quadrado, ó. Raiz de 3 ao quadrado é 3, que vai cortar com esse 3, ó. Então cortou quase todo mundo. Renato, o que eu vou achar então depois que eu cortar todo mundo? Olha o que você vai achar. Você vai encontrar que Qzão, que eu já sabia que era positivo desde o começo, ó, é igual ao módulo de Q1 mais o módulo do Q3. Então isso daqui está tudo compatível. Isso é positivo, essa soma é positiva e Q eu já sabia que era positivo. Ou seja, professor, essa configuração de baixo, ela está compatível com o que foi dado no enunciado. Então isso nos leva a ter a certeza de que Q3 realmente é positivo. Eu estava com dúvida, né? Estou vendo que Q3 realmente é positivo. Q2 eu já sabia que era positivo porque foi dado na questão, e Q1 eu já sabia que era negativo, né? Já faz um tempinho, porque Q1 só poderia ser negativo mesmo. Então isso tudo nos levou a crer, professor, que essa configuração de baixo aqui é a correta e, portanto, Q3 é realmente positiva mesmo. Posso acrescentar isso na lista das coisas que eu já conheço. Bom, nosso próximo passo
é que uma das alternativas afirma que o potencial elétrico do ponto M é positivo. Será que o potencial elétrico do ponto M pode ser positivo? Ele fala, o potencial elétrico do ponto M pode ser positivo. Será que pode? Vamos então avaliar isso, vamos calcular o potencial do ponto M para ver se ele pode ser positivo ou não. Então vamos nós, o potencial elétrico do ponto M é o potencial que 2 produz em M, mais o potencial que 3 produz em M, mais o potencial que 1 produz em M. Então, Renato, como é que vai ficar? Vamos lá, vamos finalizar aqui o cálculo. Lembrando que potencial elétrico é escalar, né? Não é vetor. E você faz o cálculo com o sinal algébrico e tudo, né? Então, no final das contas aqui, olha, o que vai ficar? O potencial V1, KQ1 sobre D1, né? E a distância D1, amigo, ó, é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, fiz o cálculo, ó. O potencial elétrico do ponto M, que seria V1 mais V2 mais V3, né? Usando as distâncias correspondentes, ó. Uma ficou L raiz de 3 sobre 2, L sobre 2, L sobre 2. Essa é a expressão do potencial elétrico do ponto M. Veja que dá para botar uma galera em evidência, né? K, L e 2, ó. Quando você coloca isso em evidência, olha o que vai aparecer aqui, ó, no final de tudo. Chegamos a essa expressão e eu quero ver se isso daqui pode ou não pode ser positivo, tá bom? Lembre-se que a gente já tem certeza que Q1 é negativo. E apesar de ser negativo, Q1 tem um módulo pequeno, menor do que o módulo do Q3, que eu sei que é positivo. Então, esse termo aqui, ó, é negativo, esse termo é positivo, mas esse negativo, ele tem um módulo menor do que esse, ó. Ah, tá. Ora, porque se o módulo de Q1 já é menor do que aquele, tu imagina ele dividido por raiz de 3. Aí é que ele vai ficar pequeno mesmo. Então, com certeza, né, ó, com certeza a soma, né, desse Q3 com esse termo aqui, ó, a soma desses dois já dá positiva. Ora, se a soma desses dois é positiva e eu vou somar com um número positivo, sim, meu amigo, com certeza, esse VM realmente, ó, ele é positivo, né? O potencial elétrico do ponto M é positivo, Renato? É. Que é o que ele afirma na letra B de bola, né? O potencial elétrico gerado pelas 3 cargas no ponto M é positivo? É. Então, a letra B de bola está correta e a letra D de dado também, porque a letra D de dado fala, ó, a soma algébrica entre as cargas Q1 e Q2 é menor do que Q. Por que a letra D está correta também, ó? Ele está falando sobre a soma algébrica das cargas Q1 e Q2. Soma algébrica quer dizer, não é em módulo não, é com sinal e tudo. Nós sabemos que Q1 é um número negativo e que Q2 é um número positivo, né? Conclusão. Então, se Q2 é positiva e Q1 é negativo, claro que isso daqui, na verdade, é como se eu estivesse fazendo uma subtração, né? Então, claro que isso daqui, ó, é menor do que Q2, né? Isso daqui é menor do que Q2, né? Só que Q2, ó, é o Qzão, ó. Desde o começo, né, professor? Que ele falou que esse Q2 é o próprio Qzão? Isso. Então, daqui eu já percebo que a soma algébrica do Q1 com o Q2 é menor do que esse Qzão. Isso, que é o que ele afirma na letra D de dado. Então, isso faz com que a D de dado esteja correta e a B de bola também esteja correta. Por isso que essa questão foi anulada, porque ela tem duas corretas, B de bola e D de dado. Uma questãozinha cansativa, né? Com esse tempo da prova da AFA super corrido, era ou não era para ter pulado uma questão como essa? Claro, uma questão dessa é um pesadelo para você fazer na hora da prova, né não? Beleza então, amigo, espero que tenha ficado claro, uma questão cansativa de eletrostática da prova da AFA. Então a questão 11 ficou com duas corretas, a B e a D de dado, tá bom? Vamos então passar para a próxima questão.